De vocês no profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Ezequiel 37, a partir do verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha destes os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Celestial, Deus soberano, através do seu Santo Espírito, Senhor, revelador, Pai, revele-nos, Senhor, para que realmente nós possamos compreender a visão de Ezequiel, Senhor. Podemos colocar esta prática, Senhor, esta visão dele, Senhor, na prática, Senhor, do evangelismo para o seu Filho Jesus. Que nós possamos, Pai, sair aqui desta noite, Pai, compromissado mais e mais e mais com a sua palavra, Senhor. Compreender a sua palavra, Pai, e colocar em prática. É o que te pedimos e já te agradecemos,
no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém. A grande lição que nós extraímos do Vale dos Ossos Secos é que nós estamos sempre diante de um Deus de palavra. O que ele está falando para o profeta? Profetizar sobre algo que já não tem existência. Ele fala para mim e para você nesta noite, para que realmente a gente profetize, não é? Para que as coisas que não tenham existência voltem a existir, para a honra e glória dele mesmo. Amém, irmãos? O rei Salomão, que recebeu do Senhor Jesus o dom da palavra da sabedoria, no livro de Provérbios, no capítulo 21, verso 16, ele diz: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O que Deus está falando aqui para mim e para você? O que Deus está mostrando aqui para mim e para você? É que quem está nesse mundo fazendo pura e simplesmente a vontade dele próprio, já está na congregação dos mortos. Em outras palavras, já morreu eternamente. O que nós temos que buscar nessa vida, irmãos, é fazer a todo o momento a vontade de Deus, porque Ele é o soberano da nossa vida. É Ele o único digno de todo louvor e toda adoração. Uma vez que nós encontramos com Jesus, uma vez que nós já estamos justificados em Jesus, perdoados por Jesus, não é mais a nossa vontade que tem que prevalecer, ao contrário, é a vontade de Deus. Caso contrário, nós ficaremos exatamente no que esse provérbio diz, porque o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele diz, no capítulo 2, verso 9, um dos versos mais repetidos aqui nesse púlpito, né, para a honra e glória desse Deus. Vós, porém, sois geração eleita. Nós fomos eleitos por esse Deus, não há coincidência de estarmos aqui. Esse Deus está insistindo com a vida de cada um, é por isso que nós nos encontramos na congregação dos vivos e não dos mortos. Amém, irmãos? Vós sois sacerdócio real. Aquilo que eu sempre passo para vocês, esse sacerdócio é nós exercermos exatamente, não é o pastoril do rebanho que Deus nos confere. Como Pai, Deus nos deu nossos filhos, que são rebanhos nossos. Ainda que eu não fui ordenado a pastor por homens, mas eu já fui ordenado por Deus para ser esse sacerdócio real e pastorear as ovelhas do rebanho. Esse Deus, ele nos dá uma série de rebanhos e que ao longo do tempo, uma vez cada vez mais compromissado com a palavra de Deus, nós vamos descobrindo as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos para que realmente a gente pudesse encaminhá-las aos pastos verdes, às águas tranquilas, conforme diz o Salmo 23, amém? Vós sois nação santa, estando em Jesus, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e Cristo vivendo em mim, eu tenho que buscar me santificar cada vez mais, tanto para, a minha melhora, digamos assim, quanto também me melhorar para esse Deus que insiste com a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós sois propriedade exclusiva de Deus,
Percebe, irmãos, que quando eu falo em livre-arbítrio, eu falo, não é, eu sempre faço essa comparação com relação ao livre-arbítrio, que quem conhece os caminhos, quem já sabe exatamente para o que ele veio, né? O propósito que Deus tem para a vida de cada um, porque nós viemos nesse mundo com duas missões. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, levar vidas para o Senhor Jesus. E para mim levar vidas para o Senhor Jesus, eu tenho que cuidar cada vez mais da minha, para que a minha vida seja testemunha para muitas que estão aí se perdendo, que estão aí nesse mundo como os ossos secos, ressequidos. Nós somos propriedade de Deus, portanto não é mais a minha vontade, não é mais a minha vontade que conta, e sim é a vontade de Deus na minha vida. Amém, irmãos? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente, nós andávamos nas trevas, mas esse Deus, através de Cristo Jesus, nos traz para a maravilhosa luz. Amém, irmãos? Através de Jesus, nós somos essa geração escolhida por Deus, povo de Deus. Através de Jesus, somos a Israel espiritual, a nova comunidade inaugurada em Cristo Jesus. Somos a sua igreja, povo escolhido por Ele para proclamar as virtudes do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o papel da igreja de Jesus é apresentar a todos que estão nesse mundo se perdendo a salvação. Salvação que é só encontrada em Cristo Jesus. O papel da igreja é o de denunciar o pecado. Uma vez que nós estamos aqui denunciando o pecado, nós estamos apresentando o verdadeiro caminho para vocês. A denúncia do pecado é mostrar para vocês que Cristo está descontente com uma série de posicionamentos seus. Em tempo que esses pecados estão nos consumindo e às vezes a gente não está nem se dando conta. O papel da igreja de Jesus é levar outros ao arrependimento. O papel da igreja de Jesus é dar vistas aos cegos. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Como sacerdócios reais, como representantes de Jesus, aonde nós estamos, sendo a igreja dele, nós temos que, através do nosso testemunho, do nosso comportamento, das nossas atitudes, apresentar Jesus para as pessoas. Amém? O papel da igreja de Jesus é ensinar o seu verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho do Senhor? É amar, cuidar, ensinar e discipular. Amém? O contexto deste livro de Ezequiel. Ezequiel significa fortalecido por Deus, ou aquele que Deus sustenta. Levado como cativo no exílio babilônico por Nabucodonosor em 597 anos antes de Cristo, em seu 5º ano de cativeiro, ou seja, em 592 antes de Cristo, Ezequiel ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta e exerceu esse ministério durante 22 anos. As visões que Ezequiel recebeu durante esses 22 anos de ministério foram necessárias para admoestar, para exortar a nação de Israel durante o exílio. O povo de Israel estava prisioneiro, no exílio babilônico.
e as profecias, as visões de Ezequiel, assim também como de Jeremias, assim também como de Daniel, foram necessárias para fortalecer aquele povo que estava na mão do inimigo. Amém, irmãos? Quando nós olhamos esta visão, nós percebemos claramente que estamos cercados de pessoas mortas, que só o Senhor pode trazê-las de volta à vida. Eu peço que agora você olhe para dentro da tua família. Veja exatamente as pessoas que estão ali fazendo ainda a vontade delas, porque não conhece esse Deus, esse Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Olha para dentro da família, olha para dentro de toda a tua parentela, aquelas pessoas que realmente você declara que as ama. Vejam o que está sendo a vida delas diante dos olhos desse Deus. Esse Deus, ele, conforme ele falou para Ezequiel, ele está falando para mim e para você nessa noite. Profetize na vida dessas pessoas, profetize para que realmente elas vivam, porque muitas estão mortas e ainda não se dão conta, porque quem está caminhando sem o entendimento do Senhor, já está na congregação dos mortos, já morreu eternamente. Assim como foi em Israel e Judá, através de Ezequiel, ele nos traz algumas afirmações sobre o aumento da apostasia nos nossos dias. Nós falávamos aqui, enquanto estávamos ministrando as 7 igrejas da Ásia, não é? As 7 igrejas que Jesus fala em todos os tempos. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor Jesus, quanto mais está próxima a vinda do Senhor Jesus, mais o crente tem se afastado dos caminhos do Senhor. Mais esse crente tem se apostatado, se distanciado. Apostatar significa, não é? Sair de perto. Eu estou deixando de ficar perto do Senhor e estou me distanciando dele. Quanto mais se aproxima a vinda dele, mais o crente está se apostatando. Aonde que nós colocamos que esse é o momento da era de Laodiceia, desse crente morno, não é? Que não é nem frio nem quente, do chamado vacilão, que não sabe ainda o seu lugar. Primeira afirmação: o Senhor apresenta a visão e nos instrui sobre o que devemos fazer. Verso 1 ao 6. Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao vale de ossos. Verso 12. O vale de ossos secos é um lugar de visão. O vale de ossos secos é um lugar de restauração. No vale de ossos secos, o Espírito de Deus nos leva a refletir. Assim como profeta, nós devemos olhar para os que estão mortos. Mais uma vez, olhe para dentro das pessoas do teu convívio. Primeiramente, claro, olhe para a tua parentela. Vejam quantas pessoas que desconhecem o que é a causa e efeito do pecado. O pecado que nós sabemos que só degenera o homem, não traz nenhum benefício, ao contrário. Olhe para dentro, veja exatamente o exemplo que esse Deus nos traz através dessa fala do profeta Ezequiel, porque profetas é o que reproduzia a voz do Senhor. Como Deus falou com Ezequiel naqueles dias, Ele está falando com nós nessa noite. Olhe para essas pessoas, não desistam dessas pessoas. Eu as quero, eu quero cada um dos seus, amém? Assim como você já é meu, amém? Eu quero cada um dos seus. Se eu não quisesse, se eu tivesse já virado as costas para ele, Deus falando, não sou eu.
Eu não enviaria o meu filho como eu enviei. Eu enviei o meu filho para que realmente as pessoas que confiarem nele vão compreender que eu os amo e os amo de uma maneira indizível. Porque eu amo o mundo. Eu amo o mundo de uma tal maneira. De uma tal maneira, uma maneira indizível, que eu mesmo enviei o meu filho para resgatar esse mundo. E todo aquele que nele crê não vai sofrer, não vai morrer eternamente, ao contrário, vai ter vida, e vida em abundância. Profetize, já vai colocando na mente, no teu coração, o nome dessas pessoas que realmente você quer do Senhor, que Ele quer através da tua vida. Assim como Ele falou com Ezequiel para que profetizasse em cima de um um vale de ossos seco. Ossos secos, ressequidos pelo sol, mortos. Que esses ossos vivam. Assim também vivam esses que estão do nosso lado, que infelizmente estão mortos, mas ainda não se deram conta. Amém? Oh glorioso Deus, olha agora, irmão, olha agora por todo lugar que você anda, veja quantas pessoas que estão mortas, não é? Fazendo a vontade delas. Quantas? Olha para a tua casa, mais uma vez falando, né? Tua família, teu trabalho, teus amigos. Pessoas que teimam em ouvir a voz de Deus, pessoas que preferem mais um prazerzinho desse mundo, que são coisas temporárias, do que se agarrar naquilo que é eterno. Pessoas que se preocupam mais com coisas que vão enferrujar, vão quebrar, vão sumir das nossas vistas, do que aquilo que é eterno. Tudo vai passar, irmãos, tudo vai passar. Passará até as nossas vontades. Olha que quantas vontades que eu estou tendo que me afasta do caminho do Senhor, e quando eu me afasto do caminho do Senhor, eu repouso, eu deito na congregação dos mortos. Em outras palavras, eu estou no túmulo e não estou nem me dando conta. Estou num túmulo de morte eterna. Amém? Assim como Ezequiel, nós estamos cercados pelos mortos. Vivos na aparência, mas mortos espiritualmente. Muitos estão mortos espiritualmente e nem sabem disso. Através das suas cobiças, seus desejos de olhos, seus desejos da carne, da soberba da vida, já são ossos ressequidos no vale e não se dão conta disso. Quantas? Para pensar agora, né? Quantas coisas que falaram contrário em você, tem falado contrário em você, quando você é convidado para vir numa congregação dos vivos, ou seja, vir na igreja do Senhor. Quantas coisas? Quanta desmotivação já bateu aí dentro de você? Diabo, ele vai fazer de tudo para te agarrar, para te segurar, para fazer exatamente que você não venha, não é? Cultuar esse Deus digno de todo louvor e adoração, que já deixou uma série de recados para nós através das Sagradas Escrituras. O diabo, ele sabendo exatamente que se você vir aqui, o Espírito Santo vai falar dentro de você, porque o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é pastor falando, é o Espírito que começa a tomar forma aí dentro de vocês, conversar com vocês, amém? Nós estamos envoltos, nós estamos envolvendo a palavra de Deus. Então aqui, se eu só ler a palavra de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tomar o lugar dele em cada um de vocês, como já está tomando, amém? Eu sei, ele me toca e está tocando cada um de vocês exatamente no pensamento, aí dentro, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus presente, ele está aqui agora, ele é
não é? O que nós devemos cultuar na congregação dos vivos e não dos mortos. Oh Deus amado, como na Babilônia, muitos em rebeldia, vícios, estão aprisionados ainda, e embora estando vivos nesse mundo, mas já estão mortos para o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, está passando agora pela tua cabeça aqui, não é? Se for analisar pelos olhos do mundo, esse cara não tem mais jeito. Mas aos olhos desse Deus, esse Deus é um Deus de oportunidade, esse é o Deus que nos dá a possibilidade. Por isso que ele fala para Ezequiel, ele está falando para mim e para você: profetize com esses ossos mortos que estão do teu lado. Profetize com essas pessoas que elas mesmo acham que não tem mais, digamos assim, que não estão mais diante da misericórdia de Deus, elas não se perdoam. Profetiza, profetiza, profetiza. Essa é a grande lição, essa é a grande lição evangelística que nós extraímos desse livro de Ezequiel. Embora muitas pessoas acham que, não é, profetizar nas coisas que já morreram, profetizar naquilo que não tem existência, colocando isso como se fossem bens materiais, coisas passageiras, mas o que Deus está falando aqui agora para mim e para você, são essas pessoas que estão do nosso lado, mortas, mortas. Ele está dizendo para mim e para você que essas pessoas têm vida, e vida em abundância através de Cristo Jesus. Profetize, profetize e dá um nome para ele. Essa pessoa, Senhor, agora estou colocando na sua mão, eu profetizo vida na vida dela. Todo espírito de morte, todo espírito de ossos ressequidos que saia dela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa visão, Deus nos pergunta: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Do ponto de vista humano, a resposta seria não. Imagine agora se você estiver num cemitério. Às vezes, irmãos, você está em lugares que você está num cemitério de gente viva. Do ponto de vista humano, a resposta é não. Se eu for trepar numa mesa ali, numa cadeira e começar a pregar, eu vou ser vaiado. Eu vou sair dali que nem Jesus saía apedrejado, né? Queriam apedrejá-lo quando ele entrava nas sinagogas para falar a verdade. Mas ainda que você não tenha coragem de falar com essa multidão desses lugares, vai falando um por um. Vai profetizando na vida de um por um, não é? Ao invés de motivar com que essas pessoas continuem nesse ambiente, vai falando para cada uma delas: saia disso, o Senhor tem uma vida plena para você. Essas coisas todas são passageiras, as cobiças dos olhos, a cobiça da carne, isso tudo é passageiro, isso tudo vai passar. Tem muitos sentimentos que estão te afastando da fé, bota isso de lado, isso já não faz mais lugar para a tua vida. Veja quanto esse Deus já fez por você, quantos livramentos Ele te deu. É Deus quem vivifica os mortos, é Ele quem dá vida, é Ele que traz a existência onde que não existe. O nosso papel é levar essas vidas para o Senhor Jesus. É esse o nosso papel. É Ele que chama à existência as coisas que já não existem. Assim como o povo que estava no exílio babilônico, nos sentimos impotentes diante das diversas circunstâncias que nos rodeiam. Nos sentimos mortos e como os ossos secos debaixo do sol. Vejam, irmãos, essa visão do profeta Ezequiel é Deus falando para nós mais uma vez: tenha misericórdia,
Tenha pena dessa vida que você declara que você ama, mas que você não cuida. Você não está exercendo o sacerdócio real da qual eu já te ordenei a ser. Você é raça eleita. Você é sacerdote real. Você tem que ser pastores nesses lugares lá onde você vai. Vós sois sal da terra. Vós sois luz do mundo. Amém? Oh, glorioso Deus, glorioso Deus. Nos sentimos sem vida diante de tribulações e provações. Quantas vezes a gente é tribulado, a gente é provado? Falávamos ontem aqui, inclusive na INC, né, que essas provações, essas tribulações é o laboratório e o ambulatório de Deus. Laboratório é onde que Deus diagnostica cada sintoma nosso. É no laboratório onde que é feito os exames, a quais a gente, né, apresenta os nossos problemas. E no ambulatório é onde Ele nos trata. Amém, irmãos? Diante das tribulações e provações, mais perto esse Deus está, e Ele está nos tratando, nos aprimorando, nos melhorando, para sermos verdadeiramente, para compreendermos verdadeiramente que nós somos raça eleita, povo de propriedade dEle. É que o apóstolo Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu não me mais pertenço, podemos dizer assim, eu não pertenço mais a mim, eu sou filho de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Assim como Ezequiel, nesta visão, em muitas circunstâncias devemos responder: ó Senhor, soberano, só Tu sabes. Por maior que seja a tribulação que você está passando, por maior que seja a provação que você está passando, nunca culpe a Deus. Nunca culpe a Deus. Nunca culpe a Deus. A congregação dos vivos é o lugar que você tem que estar e permanecer, para o teu bem e para a satisfação do nosso Deus e Pai. Em cada circunstância da nossa vida, sobre essas provações, sobre essas tribulações, você tem que dizer: ó soberano Senhor, só Tu sabes. Entendo, irmãos, que esse Deus está nos melhorando, está nos aperfeiçoando dia após dia. Através da nossa fé, o Senhor Deus nos mostra que não há situação que Ele, o Todo-Poderoso, não possa resolver. Basta uma única palavra de Deus e tudo está resolvido. Esse é o tema dessa noite. Basta uma única palavra de Deus e tudo se resolverá na tua vida. Esse Deus é o Deus do impossível. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, esse Deus, através do poder que age em nós, realiza em nós. Amém? Tudo que é impossível ao homem é possível para Deus. Como Ezequiel, somos chamados a profetizar. Como Ezequiel, devemos profetizar para que os que já estão mortos espiritualmente, que Deus trará vida a cada um deles. Coloque agora o nome dessas pessoas, vai falando com esse Deus. Peça inclusive para Deus, nos momentos que você ainda vacila, não é? Para que realmente Ele traga a existência em você das coisas que ainda não existem em você. Amém? Como Ezequiel, devemos servir de intermediário entre Deus e os homens e transmitir a palavra de Deus, apontando os seus erros. Ezequiel, ele mostrava exatamente para aquele povo rebelde aonde que eles estavam errando, porque Deus teimava, Deus teima com a vida de cada um. Glória a Deus, eu glorifico a Deus a todos os instantes por um dia Ele ter teimado com a minha vida, por um dia Ele ter insistido com a minha vida, assim como Ele insiste com a sua. Amém?
ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, verso 5 e verso 6. Através da palavra, os mortos podem se animar e voltar a ter vida, e vida em abundância. Deus colocará o seu fôlego de vida a cada um. Deus reconstruirá de novo cada um. Amém, irmãos? Segunda afirmação, versos 7 a 10. O Senhor trará a existência onde não existe vida. Ezequiel obedeceu às ordens de Deus. Ezequiel profetizou, e houve restauração dos ossos naquele vale de ossos secos. O ruá, no hebraico, significa fôlego, ruá. Fôlego significa que é o sopro de vida, é o Espírito Santo, esse Espírito Santo que já reside dentro de mim e dentro de você. O ruá, o fôlego do Espírito entrou em todos os corpos e trouxe vida. Esse ruá, essa pneuma, esse Espírito Santo que reside dentro de mim e reside dentro de você, a todos os instantes, ele geme com gemidos inexprimíveis quando você está diante de iniquidades, quando você está cometendo pecado, porque ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Conforme diz em Romanos, o Espírito geme com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis, como se nós pudéssemos estar ouvindo agora: volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Profetiza na vida dessas pessoas. Quantas pessoas que vocês conhecem que deixaram a congregação dos vivos e estão hoje na congregação dos mortos? Quantas pessoas que estão aí hoje desigrejadas? O que inicialmente parecia um cemitério de gente morta, agora estavam diante de Ezequiel, vivo e de pé, formando um enorme exército. Oh, glória a Deus! Vejam essas pessoas que estão caídas do seu lado, profetize para que, assim como foi com Ezequiel, seja na tua vida. Põe essa pessoa de pé diante desse Deus. Põe essa pessoa de joelho diante desse Deus, que é o único digno de todo louvor e toda adoração. Diz a palavra que o vento soprou dos quatro cantos, o Espírito Santo, dos quatro cantos, e restaurou e juntou por completo todo o exército para retornarem juntos para a sua terra. Terceira afirmação. O Senhor apresenta o real significado da visão do vale de ossos secos, verso 11 e 14. Esses ossos representam toda a casa de Israel, representa os sobreviventes de Israel aprisionados sem esperança. Olha, irmãos, mais uma vez as pessoas que estão do seu lado desesperançadas porque não conhecem Jesus, conhecem e estão vivendo num mundo da qual elas não foram trazidas para cá para que habitassem, ao contrário. Nós, nessa vida, estamos aqui como peregrinos, estamos aqui como passageiros. Essa terra não é o nosso lar. O nosso lar é viver eternamente ao lado do nosso Deus. Isso tudo é passageiro, isso tudo vai passar, irmãos. Entendam que o reino dos céus, para aqueles que estão vivendo, buscando viver na congregação dos vivos, já iniciou na vida de cada um. Esses ossos representam o Senhor libertando e levantando
como também levando, né, a todos esses que estão aí perdidos nesse mundo, de volta para casa. Não é à toa que a nossa igreja chama-se Ministério de Volta para Casa, porque nós compreendemos que nós estamos aqui para arrebanhar vidas para o Senhor Jesus, trazer vida para o Senhor Jesus, através da nossa atitude, do nosso comportamento. Porém em vós, Deus falando, o meu Espírito e vivereis. O Espírito do Senhor é quem dá a vida. Glória a Deus. Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 a 27, os versos que antecedem a esta visão, através dele, através de Ezequiel, Deus fala: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Concluindo, o que você vê quando você olha para o mundo? Pense agora por um instante, o que você vê quando você olha para o mundo? Eu confesso, irmãos, que às vezes eu sinto até raiva do que as pessoas estão fazendo com elas mesmas. A minha vontade é de ir e abrir a cabeça das pessoas e colocar a verdade lá dentro. Pessoas vivas neste mundo, mas mortas para Deus. Pessoas que estão morrendo em suas escolhas, fortunas, corrupções, bebedice, vícios em geral. Pessoas que estão secas como os seus ossos, com os seus ossos expostos ao sol, e não percebem. Então eu me recordo que, se não fosse pela graça de Deus, eu não poderia ser eu. Se não fosse pela intercessão de uma igreja, pelo poder de oração de uma igreja, eu não estaria aqui nessa noite. Ao contrário, estaria perdido nesse mundão aí, através dos meus vícios, todos que eu colecionei ao longo da vida. Alguém se importou comigo o suficiente para orar por mim. Uma igreja orou por mim, glória a Deus, eu glorifico a vida de cada um que orou por mim, que intercedeu por mim. Alguém se importou o suficiente para me contar os feitos do Senhor, aquilo que Jesus havia produzido na vida dela, a nova criatura que ela se transformou a partir de que conheceu Jesus, esse Deus que nos traz vida e vida em abundância. Eu estava num mundo de subtração, eu vivia num mundo que jaz no maligno. Eu estava realmente vivendo na congregação dos mortos e não sabia. Mas glória a Deus, através da intercessão do povo de Deus, Deus, através do seu amor e da sua infinita misericórdia, me resgatou, lhe resgatou. Assim como esse Deus lhe resgatou e está te aprimorando, está te melhorando dia após dia, esse Deus também quer fazer com a vida desses ossos secos que estão do teu lado, com essas pessoas que aparentemente estão vivas, mas para Deus estão mortas. Ainda que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, essas pessoas ignoram
E Deus quer usar a tua vida para que você apresente esse Cristo que você já conhece para essas pessoas. O Senhor me alcançou, o Senhor nos alcançou através da sua graça, da sua misericórdia. Esse Deus, esse Jesus que é o bispo da nossa alma, salvou a nossa alma. O mínimo que nós podemos fazer é pedir ao Senhor que coloque essa mesma compaixão em nós para com os outros, conforme já foi feito na sua vida. Tenha compaixão dessas vidas que estão lá se perdendo. Deixe o egoísmo de lado e se apresente para essa vida como a solução da vida dela. Se apresente como Cristo amanhã na vida dela, profetizando, eu tenho vida para você através de Cristo Jesus. Eu quero te apresentar esse Cristo que está fazendo e fará maravilhas na minha vida. Ele fez ontem, está fazendo hoje e fará eternamente. Assim como Ele faz na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Venha até Ele, venha conhecer esse Cristo. Ontem eu fazia parte desses ossos secos expostos ao sol. Eu estava morto nos meus delitos, morto nos meus pecados, morta nos meus pecados. Mas esse Deus, através do seu Filho, me trouxe vida. Alguém profetizou o meu nome para Deus. Alguém lembrou da minha vida para Deus. E eu glorifico a vida de cada uma dessas pessoas que um dia orou por mim, que um dia intercedeu por mim. Eu glorifico a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Oh Deus amado, glorioso. A lição dessa visão do Vale dos Ossos Secos deixa para mim e para você que profetizar é levar esperança para essas vidas, irmãos. Profetizar é levar salvação para essas vidas. Profetizar é levar vida e vida em abundância para essas vidas. Estão mortas, estão hoje e não sabem, na congregação, no ajuntamento dos mortos, ou seja, estão no cemitério, porque elas mesmas estão se enterrando viva cada vez mais, através da ignorância, através da falta do saber que esse Cristo já nos resgatou, esse Cristo já nos perdoou, esse Cristo já nos separou, já pertencemos à sua família, Ele nos adquiriu com um alto preço, o preço que Ele pagou pela minha vida, pela sua vida e pela vida dessa pessoa que está hoje como osso seco, como ossos secos do seu lado, morta, e nem sabe. Foi o próprio sangue dele que Ele pagou por cada vida. Ainda, irmãos, que o céu é para todos, mas poucos deixarão de ir para o céu, porque não conhecem a palavra de vida eterna. A grande lição do Vale dos Ossos Secos, quando Deus fala para Ezequiel, fala para mim e para você nessa noite, é para que você profetize vida para essas pessoas, leve essa palavra para as pessoas, para que elas possam viver e viver conosco eternamente, para a honra e glória desse Deus. Amém, irmãos? Basta uma única palavra de Deus e tudo, na minha vida, na vida desta pessoa, que passou pela minha mente, passou pela sua mente, poderá ser resolvido. Profetize. Pai, cuide dessa vida, cuide dessa pessoa. Eu estou entregando essa pessoa para Ti, Senhor, porque eu sei que os Seus cuidados são os melhores cuidados para esta vida e para a vida eterna. Amém, amém, amém. Obrigado, Pai.
Obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender o significado desse vale, Senhor, desse cemitério, Pai, dessa visão que o Senhor trouxe para o profeta Ezequiel. Saímos aqui, Senhor, dessa noite, Pai, muito mais compromissados, Senhor, com a sua verdade, Pai, muito mais compromissados, Senhor, em buscar vidas para o Senhor Jesus, porque na nossa mente, Pai, no nosso coração, Pai, passou o nome de muitas pessoas que o Senhor quer para o Senhor, que o Senhor quer usar a minha vida, Pai, para ir buscar essas vidas para o seu Filho Jesus. Eu sozinho, Pai, eu não sou capaz, mas contigo eu serei capaz. Eu profetizo, Senhor, vida na vida dessas pessoas, Pai, para que realmente elas venham sair, Senhor, desta congregação de mortos e venha participar conosco na congregação dos vivos, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Eu sei, Pai, eu sei que o Senhor irá me capacitar e muito, Senhor. O Senhor vai colocar na minha boca, Pai, assim como o Senhor colocou na boca do rei Salomão a palavra da sabedoria, esse dom da palavra da sabedoria, o Senhor também vai colocar na minha boca, Senhor, esta semana, Pai, para que eu vá, Pai, às ovelhas perdidas, para que eu vá, Senhor, nesse cemitério de ossos, Pai, e traga essas vidas para o Senhor, porque o Senhor tem vida para cada uma delas e vida em abundância. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Ó Pai eterno.